Olá, sejam bem-vindos ao Pode Inovar, o podcast do Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciências e Meio Ambiente, coordenado pelo professor Dr. Gilmar Vanzeler Siqueira. O grupo de pesquisa tem como principal objetivo abrir caminhos para o diálogo entre ciências, inovação e a Amazônia. O Pode Inovar é mais que um podcast. É um espaço para você aprender, reinventar, reimaginar e inovar. Eu sou Kézia Ataíde, estou muito feliz em te receber aqui, nesse espaço onde nós vamos ter troca, diálogo e, principalmente, construção de conhecimento. Hoje temos a honra em receber o professor Dr. Gilmar Vanzeler Siqueira, um dos principais nomes da pesquisa ambiental na UFPA e do Brasil. Vamos discutir a sua trajetória e conversar sobre as perspectivas de sustentabilidade na Amazônia. Olá, professor, muito bem-vindo. Conte pra gente um pouco sobre a sua trajetória no ambiente acadêmico. Boa tarde, Kézia. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão prestigiando esse podcast, como a nossa colega Kézia falou pra gente aqui. É o primeiro podcast que nós estamos fazendo dentro do grupo de pesquisa, Pesquisa e Inovação em Ciência e Meio Ambiente. Então, ele é um projeto piloto, né, que nós estamos implementando, porque nós pensamos, né, e que a divulgação ela é extremamente importante para a ciência na Amazônia. Então, olha lá, Kézia, eu sou antigo na universidade, sou da década de 80, né, e me formei em 95 em Química Industrial, sou químico, né, de formação. Em 96 eu já estava fazendo especialização. Em 97 eu fui fazer minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, no Estudo Oceanográfico. Em 2003 eu tirei meu doutorado, né? E retornei para a universidade em 2004. E a partir de 2004 nós tivemos todo um processo de aprendizado, de participação de grupo de pesquisa, um trabalho na área laboratorial, na área de pesquisa. Até que em 2012 nós aprovamos o nosso programa de pós-graduação em Ciência e Meio Ambiente, e de lá para cá a gente está desenvolvendo, né, um trabalho grande. Hoje nós já participamos de 2 quadriênios de avaliação da CAPES. Hoje o nosso programa ele é mestrado e doutorado, né? E paralelamente eu pertenço também a um outro programa que é Gestão de Risco e Desastres Naturais na Amazônia, que também trabalha nessa linha profissional, e também nós trabalhamos muito na área de desastres ambientais. Professor, foi necessário você sair de Belém em busca de uns novos horizontes, ampliar os conhecimentos, né? Inclusive, você cursou mestrado e doutorado na USP, uma das universidades mais importantes aqui do Brasil. Conte pra gente qual é a sensação de um amazônida daí conquistar esse espaço na universidade mais importante do Brasil. Kézia, de maneira geral, a Universidade Federal do Pará, ela tem ótimos cursos de mestrados e doutorados e pós-doutorado. Então foi uma decisão minha eu ir para a Universidade de São Paulo, mas eu poderia muito bem ter feito o curso aqui e teria recebido a mesma gama de conhecimento como eu recebi lá, entendeu? Então não tem muita diferença. Porém, a Universidade de São Paulo, ela é o sonho de quase todo pesquisador do norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste do Brasil. A universidade ela é uma universidade grande, extremamente interdisciplinar. Quando eu estudei lá na década de 90, a universidade era a 49ª melhor universidade do mundo. Hoje ela está entre as 100, 120, então é top. Uma universidade que você aprende a trabalhar, aprende a se formar como um pesquisador. Então, a minha estadia lá, eu estudei 7 anos na universidade, eu gostei bastante, foi muito legal, aprendi muito, foi uma decisão minha acertada, aprendi muito, vi com uma base metodológica, acadêmica, científica, de pesquisa muito grande, né? Então, eu no fundo foi assim, eu aliei a área experimental, né, que eu sempre trabalhei na área laboratorial, com a área acadêmica, né, acadêmica que eu digo é aquela área de execução, né, de projeto. Então, foi um link e deu certo, graças a Deus, né? Vim com uma base razoável, né, aqui para a Universidade de Belém.
Professor, atualmente você atua como docente na UFPA, no Programa de Pós-Graduação de Ciências e Meio Ambiente, o PPG-CMA. Você pode explicar um pouco, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, as vantagens de se fazer um mestrado e um doutorado profissional? Então, a CAPES, ela te dá uma prerrogativa de você ter dois tipos de programas. Ou você trabalha num programa acadêmico, ou você trabalha num programa profissional. O que é um programa profissional? Geralmente, o programa profissional, ele é um programa que ele perpassa por uma atividade técnica, né? Então, você executa, você faz uma base, né, teórica, mas você tem que ter uma aplicabilidade na área profissional. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos trabalhando, por exemplo, nós recebemos aluno da FUNAI, né? Vamos dizer assim, aluno da FUNAI, do BGE, e algum órgão ambiental. Então, é interessante que ele tenha um tema, que esse tema seja do dia a dia dele, no métier dele, e esse tema ele consiga desenvolver e fazer uma aplicabilidade desse tema. O programa profissional, geralmente, ele exige como, além dele exigir a produção científica, a dissertação ou a tese, ele vai exigir também um produto técnico. Então, a CAPES, ela elenca para mais de 10, 15 produtos técnicos. No final, ele pode ter uma cartilha, ele pode ter um mapa, ele pode ter uma patente, ele pode ter um e-book, ele pode ter um manual, ele pode ter, então, vários produtos que ele precisa apresentar ao final da dissertação ou tese de doutorado dele. Essa é a grande diferença. Enquanto o curso acadêmico, ele perpassa muito pela aquele métier acadêmico, pela teoria, pelo aquele contexto. Esse é o grande diferencial entre um programa de mestrado profissional e um programa de mestrado acadêmico. Eu, de certa forma, pela minha base, né, de estudo, pelo que eu fiz, eu me dou muito bem na área profissional, porque eu venho muito da carreira laboratorial, da carreira de praticidade, de trabalhar com dia a dia, com contexto. Bom. Professor, o Grupo de Pesquisa e Inovação de Ciências e Meio Ambiente já produziu em 2 anos mais de 20 artigos e 5 capítulos de livro. Qual é o legado acadêmico dessa produção tão expressiva em tão pouco tempo? Então, Kézia, é assim, todo programa de pós-graduação, teoricamente, ele precisa estar acoplado a grupo de pesquisa. Então, quanto mais o docente ele montar o grupo e ter lá alunos ingressos e alunos egressos, esse programa, teoricamente, ele vai ter uma carga maior de atividade e de trabalhos para poder fazer o relatório do quadriênio, que esse é o grande que a gente tem. A gente tem que ter um bom relatório de quadriênio para poder o programa ou ele se consolidar ou então crescer. Quanto melhor um programa, quanto melhor a carga de trabalhos que você fizer, os grupos de pesquisa, mais você dá um suporte para aquele programa ele subir no conceito da CAPES. Então, basicamente é isso. Então, nos 2 anos para cá, 3 anos para cá, eu senti necessidade de montar um grupo de pesquisa. Chamei meus alunos, que eu tinha, né, uma quantidade boa de alunos que eu tinha na época, propus para ele montar e todo mundo aceitou. Eu fui lá, montei, chamei mais 5 professores de outros programas, por exemplo, de arquitetura, daqui da engenharia civil, né, lá do Geociência, da biologia. Chamei, nós montamos um grupo e em pouco tempo a gente conseguiu dar um formato para o grupo, né? Então, em 2, 3 anos, nós defendemos umas 18 a 20 dissertações, produzimos todas essas dissertações, produzimos artigos em revista de Qualis, né? Apesar que mudou o Qualis já para a CAPES, já mudou, né? nesse quadrinho que vai entrar agora, já mudou o sistema, mas nós conseguimos produzir bastante artigos de Qualis, todos formando capítulo de livro, que é importante. Saímos também com e-book, né? Saímos com artigos em revista internacional, né? Muito boa revista, né? E também produzimos bastante produto técnico, né? Muito assim, manual, cartilha, e-book, né? Saiu uma patente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todos os programas de pós-graduação que a universidade tem, tanto ser aqui federal como a UEPA, qualquer outra universidade, você tem que dar um suporte, você tem que dar uma retaguarda. Que retaguarda é essa? Os grupos de pesquisa.
A COP vai acontecer agora em Belém, vamos discutir, né, as mudanças climáticas do mundo. E aí eu queria lhe perguntar, qual o significado de trazer um evento dessa magnitude para cá, para a capital da Amazônia? Kézia, é só tu imaginar um contexto. O maior evento climático dentro da maior floresta do planeta, né? Então, é interessantíssimo. O pessoal comenta, mas isso é bem notório, né? A preservação que nós temos que ter em cima da cobertura florestal da Amazônia, ela mexe com qualquer clima do mundo. Apesar que nós somos ainda pequeno no contexto geral, mas a Amazônia ela é muito importante porque ela regula mesmo o clima em algumas partes do nosso planeta. Isso é verdade, isso aí tá demonstrado. Então é importante, imagina, cidade de Belém nunca passou pelo evento, o único evento que a cidade passou foi o evento social que aconteceu, o Fórum Mundial Social aconteceu em Belém, mas imagina, durante o período da COP, Belém será a vitrine para todo o planeta, né? Então, todas as discussões importantes no que tange a regulação climática, a discussão dos fóruns, a discussão das atividades que você tem que preservar e tem que discutir, que tem que avançar, será aonde? Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Então, isso aí é muito importante para a Amazônia. Belém é uma cidade com muitos problemas ambientais graves, né? Como o saneamento precário, o crescimento desordenado. Você acha que vai ficar um legado importante para a cidade durante a COP? Kézia, não é que eu acho que vai ficar, tem que ficar. Tem. Eu acho que o princípio básico é esse. Belém sempre teve entraves, né, do ponto de vista da urbanização, saneamento básico precário, tratamentos efluentes precário. Nós temos um recurso hídrico muito grande, então a maioria dos esgotos brutos, né, não tratados, migram para a Baía do Guajará. Que a Baía do Guajará ela tem um sistema de deslocamento de massa de água muito hidrodinâmico, então isso aí acaba levando para outros setores, né? Então, todos esses problemas que nós temos ambientais na cidade de Belém, eles não vão ser sanados. Isso aí é óbvio, né? Não vão ser sanados, mas pelo menos a gente já vai ter algum avanço, né? Então, algumas obras estão sendo realizadas, os canais de drenagem sendo reparados, sendo construído, um setor de tratamento. Agora, precisa avançar em outros setores, né? Por exemplo, a periferia pede socorro. Você sabe que Belém é uma das cidades do Brasil com maior índice de periferia. Nós temos uma quantidade muito grande de favelas na cidade de Belém, né? Então, todo esse legado que a COP vai deixar, ela precisa ser otimizada, ela precisa ser gerida, né? Os gestores que vão coordenar Belém nos próximos anos, eles precisam ter planejamento estratégico, eles precisam recorrer à universidade, precisam recorrer aos setores que vão gerar projetos, né? Para você dar linha, continuar com esse trabalho, né? E Belém precisa, né? Pô, a gente passou por um período aí muito grande, sem obra nenhuma em Belém. Você não via obra de grande magnitude, né? A não ser aquelas grandes obras que foram feitas no sistema de mobilidade, que foram as pontes que estão, né, construídas aqui na região metropolitana. Professor, o senhor acredita que os saberes tradicionais e as vozes dos povos originários vão ser realmente ouvidos durante a COP? Kézia, precisa ser ouvida. Deixa eu te falar, olha, quem que conhece a Amazônia? Quem estuda a Amazônia, que são os pesquisadores, e quem vive na Amazônia. Tu concorda? Então, por exemplo, você está ali visitando uma aldeia de índio, você está visitando uma comunidade quilombola, você está visitando o caboclo no interior. Se você quiser trocar essência, trocar conhecimento, ele sabe. Então, esse conhecimento, essa interação dos povos amazônicos, das vozes na Amazônia, ela precisa ser ouvida na COP. Agora, imagina, né? Vem aqui pessoas de todo mundo.
Esse pessoal conhece, essas pessoas que vêm para cá, conhecem a Amazônia? Eles conhecem de literatura. Agora, o que está escrito na literatura é bem diferente quando você visita uma área, né? Quando você sai num campo. Então, a COP, né? Os gestores que vão montar a COP, então todo mundo que está ali, que está, né, responsável, nós, todo mundo, a academia e tudo, eles precisam escutar as pessoas que vivem na Amazônia. Simples, não tem para onde correr. Professor, a COP vai trazer reflexões pertinentes sobre as questões climáticas na Amazônia ou vai ser só um evento para gringo ver? Não, Kézia. A COP ela vai trazer uma discussão muito grande para a Amazônia, em termos de eventos extremos, em termos climáticos. Todas as decisões, todas as decisões do ponto de vista de gestão que será discutida para melhorar o nosso planeta do ponto de vista climático será discutido em Belém. Então, todos os pensadores, os políticos, todos os pesquisadores que vêm para discutir, né, sobre a importância da preservação ambiental e a importância do nosso clima no planeta, estará em Belém. Então, não é para gringo ver, não é isso não. Né? Então, nós, amazônicos que moramos na região Amazônia, nós vamos estar ali, nós vamos ser foco dessa discussão, né? Nós vamos estar sendo observados. Então, eu acredito que a COP vai deixar um legado para Belém. Então, não é para inglês ver, não. Não é isso, não. Eu acredito muito que nós vamos ter um divisor de água na Amazônia, no Brasil e no mundo com a COP30. A UFPA foi oficialmente convidada para participar da COP30. Isso representa um reconhecimento da ciência e da educação ambiental amazônica nos espaços de diálogo e decisão? Claro, Kézia. Primeiro que a universidade não poderia ficar fora desse processo. A Universidade Federal do Pará é a maior universidade dos estados, né, localizados na Amazônia. A Universidade Federal do Pará ela é uma das universidades com maior quantidade de alunos. A Universidade Federal do Pará ela é uma universidade que está lá, né, dentro do ranking de ser uma das melhores universidades do planeta. Está lá, ela não é lá em cima, mas ela está lá na disputa. Então, ela não poderia nunca ficar fora de um processo. Então, a universidade ela recebeu, né, a certificação da Zona Azul, ela vai honrar essa certificação, né, parabenizar a gestão da universidade, na presença do professor Gilmar, do professor Doriese, de todos os pró-reitores, né, que batalharam muito para a universidade participar, né, desse contexto, né, e não poderia ficar de fora. A Universidade Federal do Pará é um celeiro, assim como a Universidade Estadual, a universidades que nós temos a Universidade Oeste do Estado do Pará, lá em Marabá nós temos outra universidade, né, os campos da universidade, as universidades particulares que nós temos aqui também vão participar. Então não tem como a universidade, as outras universidades, outras instituições ficar fora de um evento desse tão importante. Imagina, é tipo assim, você recebe as pessoas, patrocina um evento, dá toda a estrutura, a contextualização e depois para sentar na mesa não te convido? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Não tem sentido. Então a universidade ela batalhou, brigou, né? E graças ao empenho, né, da gestão, ela foi convidada e vai sentar na mesa. E não vai fazer vergonha. Professor, eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado esse nosso convite de participar do nosso podcast inaugural do Pode Inovar. E foi uma honra lhe receber aqui. Gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes por ter participado da nossa conversa. E você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Então, Kézia, quero te agradecer, né, de você ter sido mediadora, né, desse diálogo, né, que nós estamos fazendo aqui, diálogo muito importante, porque eu acho que essa contextualização, né, de nós atingirmos um público, ela é importante, porque cada vez que nós divulgarmos mais a academia, divulgarmos mais o que a gente pensa desse contexto todo, desses eventos todos, é importante como todo. Eu queria agradecer a presença de todos, né, e dizer que
que a nossa sala ela estará sempre aberta para a gente trocar essas ideias, fazer esse diálogo, fazer uma discussão, né? A academia ela precisa extrapolar os muros, precisa atingir outros contextos, né? Atingir outras comunidades, para a gente fazer essa troca. É importante. Então, quero agradecer a presença aqui dos meus 2 alunos, agradecer a presença da Késia e dizer que a nossa sala estará sempre aberta para a gente divulgar, né, o que acontece na universidade para a comunidade.